Faz o teste comigo agora. Pega o celular, abre o aplicativo do banco e me responde. Se tu perder o emprego hoje, por quantos meses tu consegue pagar as tuas contas? E se a resposta for menos de 6 meses, tu provavelmente tem um problema, mesmo que tu ganhe mais de R$ 10.000 por mês. Isso porque a galera confunde ter dinheiro com ter estrutura financeira. Tu pode ter um bom salário, um carro legal, um apartamento maneiro, mas se alguma coisa der errado, tu entra em colapso total. E tu vai descobrir isso da pior maneira possível se tu não te preparar. E nesse vídeo eu vou te mostrar a regra dos 4 pilares, que é o que separa aquele cara que está realmente bem estruturado de alguém que só vive de aparências. Porque a real é que a gente aprende tudo errado sobre dinheiro desde criança. A gente ouve o tempo todo: estuda, arruma um bom emprego e ganha o teu dinheiro. Aí tu estuda, arruma um bom emprego, começa a ganhar um dinheiro, mas tu continua sempre quebrado. Isso porque tu montou uma estrutura baseada em um único pilar. E aí tu tenta consertar isso de 3 formas diferentes. A primeira tentativa é economizar mais. Tu corta Netflix, para de pedir delivery e vira escravo de uma planilha. Isso dura umas 3 semanas e aí tu desiste, porque tu começa a viver uma vida miserável e tu simplesmente não aguenta. A segunda tentativa é ganhar mais dinheiro. E aí tu faz hora extra, trabalha fim de semana, tu acaba ganhando mais de fato, mas também tu gasta mais e fica elas por elas. E a terceira tentativa é tentar economizar. Aí tu coloca R$ 100 por mês numa poupança, mas acontece alguma coisa, tu acaba sacando e tu fica sempre no zero a zero. E sabe qual que é o problema disso? É que além de tu não estar inscrito no canal, tu tá tentando resolver um problema estrutural com uma solução comportamental. Isso nunca vai funcionar. E segundo o Banco Central, 78% dos brasileiros não tem nem R$ 1.000 guardados. Ou seja, 3 em cada 4 pessoas que tu conhece estão nessa situação. Cara, a solução muitas vezes nem é ganhar mais, mas construir 4 pilares financeiros que vão segurar a tua vida de verdade. E cara, o primeiro pilar é o mais básico de todos. É o teu emprego, o teu negócio. É quando tu troca o teu tempo por dinheiro. Então, se tu trabalhar, tu recebe, se tu não trabalhar, tu não recebe. Simples assim. E cara, 99% das pessoas vivem só desse pilar. E não tem problema nenhum tu ter uma renda ativa. O problema é tu só ter ela, porque se ela some de uma hora para outra com uma demissão, tu simplesmente cai na hora. É automático. E o pessoal foca na pergunta errada, porque fica pensando, cara, quanto eu ganho? Quanto na verdade, tu precisa pensar em quantas fontes de renda ativa tu tem. Tem gente que tem um emprego e um trabalho extra, tem gente que tem um emprego e um negócio próprio, tem gente que tem 2 empregos. E quanto mais fontes de renda ativa tu tiver, melhor. Mas se tu só tiver renda ativa, tu vai ter que trabalhar muito provavelmente para sempre. Isso porque tu vai estar sempre dependendo de trocar o teu tempo por dinheiro. O segundo pilar é o da reserva de emergência. É muito importante que tu saiba que reserva de emergência não é investimento. Ela é um seguro contra a incerteza, contra o caos. Ela é a tua proteção e a tua tranquilidade. E o ideal é que tu tenha algo em torno de 4 a 6 meses do teu custo de vida em um investimento líquido que tu possa sacar hoje se for preciso. Então olha só como é que funciona. Se tu gasta 2.500 por mês, tu precisa ter mais ou menos uns 15 mil guardados. Se tu gasta 4, tu precisa ter 24 mil. E eu sei que pode ter muita gente pensando que, cara, é muito dinheiro. E realmente pode ser que seja. Só que tu não vai construir isso do dia para a noite. Tu pode demorar 2, 3, 6, 10 meses, 15 meses para construir a tua reserva de emergência de acordo com as tuas necessidades. E o que tu faz é o seguinte, tu calcula quanto tu gasta por mês, mas só com o essencial mesmo, tipo aluguel, comida, transporte, contas básicas. Aí tu começa guardando para um mês, depois para 2, depois para 3 e assim vai até tu completar os teus 4, 6 meses de acordo com as tuas necessidades. Eu, por exemplo, levei mais de 1 ano e meio para conseguir montar a minha reserva de emergência. E demorou, mas é muito útil, porque quando eu precisei ela estava lá de fato. Outra coisa importante é onde guardar isso. Pode ser no Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, até a poupança se tu preferir te sentir mais seguro. Mas o ideal é que seja um investimento líquido e que tu possa sacar no mesmo dia que tu precisar ou no máximo em D+1. Então nem pensa em colocar em Bitcoin, ações ou algo que oscile muito, porque esse é o pilar da tranquilidade, não é com ele que tu vai ganhar dinheiro de fato. E o terceiro pilar é o da renda passiva, e é aqui que a mágica ela começa a acontecer de verdade. E renda passiva é aquele dinheiro que entra mesmo se tu não estiver trabalhando, tu pode estar dormindo que tu vai receber. E tu pode pensar que isso é coisa de rico ou que tem que ter muito dinheiro, mas não é. Eu mesmo comecei com R$ 150 lá em 2017 e eu recebi em torno de um e pouco reais por mês. E é muito pouco
só que é o início da bola de neve e a partir dali tu começa a ver que é possível. E cara, tem várias formas de tu criar uma renda passiva de fato. Tem os investimentos clássicos, tipo ações, fundos imobiliários, tem o Tesouro Selic com pagamento semestral. Tem a criação digital, que tu pode ter um canal monetizado no YouTube, tu pode ter um e-book, um curso vendendo no automático sem que tu precise se preocupar. Eu mesmo tenho um produto digital e eu optei por essa linha porque eu acho mais fácil de você escalar e ganhar dinheiro. Aqui dá pra ver algumas plaquinhas aqui na estante. E tem também um aluguel convencional, e aí tu pode desde alugar um carro para Uber até um apartamento ou até equipamentos que tu venha a ter, tipo câmera, tem gente que aluga, microfone, enfim, tu pode ter um aluguel de infinitos itens, depende da tua criatividade e da demanda que tem na tua cidade. E a lógica da renda passiva é muito simples, tu trabalha uma vez e tu recebe várias vezes, que é o oposto da renda ativa, porque tu não vai precisar trocar o teu tempo por dinheiro. E para tu começar, tu não precisa ter muito dinheiro, basta tu transferir um valor para a corretora, comprar algumas ações ou fundos imobiliários que tu já vai começar a receber mensalmente. E a parte mais importante é que tu não gaste esse dinheiro que tu está recebendo da renda passiva, mas tu use ele para reinvestir e aumentar a bola de neve. E por mais que pareça lento, muito provavelmente em 5 ou 6 anos tu já vai ter uma renda passiva capaz de cobrir todos os teus gastos fixos mensais. E aí tu vai começar a trabalhar porque tu quer e não porque tu precisa. Isso faz toda a diferença. O quarto pilar é o mais importante de todos porque ele é o pilar da multiplicação. A maior parte das pessoas, quando recebem um salário, ela já pensa em, cara, como é que eu vou gastar isso? Mas para quem tem a mentalidade de multiplicação, a primeira coisa que tu faz quando tu recebe o teu salário é pensar em formas de multiplicar aquele valor. Deixa eu te dar um exemplo real. Tu tem 10 mil reais guardados e quer trocar de carro. O consumidor pega esses 10 mil, dá de entrada num carro de 40 mil e financia 30 mil em 5 anos. Paga mais de 650 reais por mês de parcela, mais seguro, mais IPVA, mais manutenção e no final o cara pagou 50 mil num carro que agora vale 20. Mas o multiplicador faz outra conta. Esses 650 reais por mês dá quase 8 mil por ano. Se ele investe metade disso durante 5 anos, ele já vai ter 20 mil investidos. Ele continua com o carro velho por mais 1, 2 anos, junta um pouco mais e compra um carro que por vezes é até melhor e à vista com desconto. Então o cara não paga juros, não fica com uma dívida e acaba até com dinheiro investido. Então a pergunta que tu tem que te fazer não é se tu merece aquele ativo ou se tu pode pagar por aquele ativo, mas o quanto aquilo te aproxima ou te afasta da liberdade. Isso porque o dinheiro não serve só para que tu compre coisas, mas para que tu compre tempo, tranquilidade, liberdade e escolhas. E quando tu entende isso, tu para de simplesmente gastar e tu começa a multiplicar aquilo que tu já produz com o teu trabalho. Só que existem 3 erros clássicos que destroem toda essa estrutura muito rapidamente. O primeiro erro e o mais comum é que quando o cara tem um aumento salarial, ele basicamente aumenta todos os gastos fixos deles também. Então ele troca de carro, aluga um apartamento mais caro e o padrão de vida sobe à medida que o salário também sobe. Então o cara fica basicamente sempre no 0 a 0. O segundo erro é querer usar a tua reserva de emergência para aproveitar algum tipo de oportunidade. Seja trocar de carro, fazer uma viagem, dar um presente, e isso não é a finalidade dela. A reserva de emergência ela deve ser usada em uma emergência real, perder o emprego, uma doença, uma cirurgia que tu precisar fazer. Se não é vida ou morte, tu não mexe nesse dinheiro por nada. E o terceiro erro é o mais sutil, que é tu esperar sobrar dinheiro para que tu comece a investir ou construir a tua reserva. Cara, nunca vai sobrar se tu deixar isso por último. A ordem certa, ela tem que ser recebeu, investiu e vive com o resto, não ao contrário. E cara, quando tu constrói esses 4 pilares e para de cometer esses 3 erros, a tua vida financeira ela muda drasticamente. Tu não vai mais ter problema com conta ou medo de ser demitido, porque tu sabe que tu já tem os 4 pilares bem definidos e se qualquer coisa acontecer, tu vai aguentar. Tu vira aquele cara que tá sempre de boa, sempre tranquilo e não é porque tu ganha mais do que os outros, é porque tu criou uma estrutura que realmente funciona. E o objetivo agora é que tu construa uma reserva de emergência, tu mapeie todas as tuas fontes de renda e tu comece a construir uma renda passiva secundária para que tu não dependa mais só do teu trabalho. E se tu gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem tu acha que tem interesse. Até o próximo.